Buenas, que tal? Seja muito bem-vindo ao Mateando com Relações Internacionais. Eu me chamo Mirabô, sou estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e este é o segundo episódio do bloco Bombeando para o Mundo, no qual semanalmente nós conversamos um pouco a respeito das principais notícias da semana no meio internacional. Bueno, a primeira notícia de hoje é: as tropas norte-coreanas entraram em combate contra as tropas ucranianas na guerra que a Ucrânia trava hoje com a Rússia. Não sei ainda qual a região em que eles estão em combate, provavelmente Kursk, que é a região onde para a qual os norte-coreanos tinham sido deslocados, mas não tenho informação se de fato eles entraram ali. Se for, eu sigo naquela mesma linha, imaginando que provavelmente a estratégia dos russos é colocar os norte-coreanos para lutar uma batalha que não lhes é de interesse, porque retiraria seus recursos de outras áreas e seria demasiado arriscado para a vida dos seus cidadãos russos. Caso então mande os norte-coreanos. Não é algo que vai afetar o governo norte-coreano, já que o público, a população norte-coreana não deve saber o que está acontecendo, certamente, e a Coreia do Norte se beneficia disso. E a grande questão agora é tratar exatamente disso. Por que a Coreia do Norte está participando da guerra da Rússia? Está viajando o mundo com milhares de soldados para lutar numa guerra que não lhe diz respeito? Aí vem aquelas ideias de que é por ideologia, é pelo comunismo, não sei o quê. Na realidade, o que acontece é que hoje em dia a Coreia do Norte ela está buscando uma aproximação da Rússia. Ela está em uma região, e eu vou colocar o mapa aqui na tela, em que ela está cercada, né? De um lado ela tem ali a Coreia do Sul, embaixo, tem o Japão ali perto, que são aliados do Ocidente, são países capitalistas, e do outro lado, seu tradicional apoio é a China. E a Coreia do Norte depende muito da China hoje para poder se posicionar internacionalmente e poder fazer frente às ameaças e às pressões para o fim do regime de Kim Jong-un e de toda a sua família, né, dos Kim. Agora, o que a Coreia do Norte tem buscado é uma aproximação com a Rússia, com a qual também tem uma pequena fronteira no leste, para contrabalancear essa influência chinesa e dar mais liberdade ao governo de Kim para tomar as suas próprias decisões. Logo, esse envio de tropas, assim como a assinatura de tratados de defesa com a Rússia, é uma forma de se tornar mais independente da China e um ator por si só. Entendem? Então, não acredito que seja por uma questão de ideologia, e sim por uma questão de conveniência para que a Coreia do Norte passe a agir mais livremente no meio internacional, contrabalanceando as influências russa e chinesa. Mais uma notícia a respeito da guerra na Ucrânia. A Polônia, país próximo à região de conflito, está preparando infraestruturas de defesa ao longo de 400 quilômetros em suas fronteiras com a Rússia e com Belarus. A Polônia ela é um país que se solidarizou muito com a Ucrânia ao longo da invasão russa, especialmente no início. Né? A Polônia ela é um país que tem desafios, tem desavenças geopolíticas com a Rússia e existe um ressábio, digamos assim, na população polonesa com relação à utilização de forças militares pelos russos por conta de uma história de conflitos, de invasões. Lá no início do século XX, a gente teve a guerra entre a recém-nascida União Soviética e a Polônia. Depois, na Segunda Guerra Mundial, a gente teve a invasão da Polônia entre, de um lado, a Alemanha nazista e do outro lado, a União Soviética. Então, existe um ressentimento polonês com relação a Moscou. Então os poloneses veem essa animosidade russa para cima da Ucrânia como uma possível futura ameaça a si próprios. E, portanto, estão se preparando, não só auxiliando a Ucrânia, recebendo seus migrantes, enviando recursos, como se preparando para um possível confronto. A Polônia ela é um país membro da OTAN, membro da Aliança Militar, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e ela é hoje o país que mais investe em defesa em termos de porcentagem de PIB, mais inclusive do que os Estados Unidos da América. A OTAN ela vem passando por um processo de rearmamento após a invasão russa da Ucrânia. Né? A Alemanha, inclusive, que era um país que se tinha por desarmado, que a população também tinha um certo ressentimento com as Forças Armadas, na verdade com seu passado, né, da época da Alemanha nazista, com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, vinha com certo desdém às Forças Armadas, agora está também se armando. E a Polônia também está nesse movimento justamente por conta desse ressentimento para com os russos. Mas claro, sendo membro da OTAN, a chance de um conflito direto, de uma invasão russa ou bielorrussa ao território polonês ela é baixíssima. Mas, claro, né, em termos de
pensamento de estratégias de defesa, é maravilhoso sempre, é imprescindível se preparar antes que um conflito de fato venha a acontecer ou antes que a possibilidade daquele conflito mais concreta se apresente. Então, o que a Ucrânia, o que a Polônia, não a Ucrânia, o que a Polônia está fazendo é basicamente se preocupar com a possível defesa futura. Não acredito que exista algum risco de confronto direto entre a Rússia e a OTAN atualmente. Bueno, agora vamos conversar um pouco sobre a atual crise no Oriente Médio. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou que se Israel cair, o mundo inteiro cairá. Isso, evidentemente, não é verdade. Um discurso bastante sensacionalista por parte do primeiro-ministro israelense. Mas é importante nós tentarmos compreender o que está acontecendo lá, né? Israel hoje está avançando contra a população palestina da faixa de Gaza, está avançando contra a população palestina também na Cisjordânia, embora não seja uma região de combates direto, é uma região que há anos Israel vem colonizando, vem estabelecendo colônias em um território que não é reconhecido pela comunidade internacional como israelense, que está fora dos tratados, deveria ser parte do Estado palestino, que na prática não existe. Além disso, o conflito de Israel se expandiu para o Líbano após as agressões do Hezbollah a Israel. E o que acontece? O que a gente vê é que Israel está ainda em um processo de formação do que eles entendem que deve ser o Estado israelense. Né? Israel enxerga que o seu Estado deve ocupar aquela região ali do Levante, a região que hoje ela é internacionalmente reconhecida como dividida entre o Estado de Israel e o Estado da Palestina, mas Israel enxerga que a presença palestina ela é um problema, que a presença palestina ela está em seu território e, portanto, eles precisam, nessa corrida de formação, de construção de sua nação, conquistar esses territórios. A gente pode ter paralelos nisso na corrida para o oeste dos Estados Unidos, que invadiu o México, massacrou populações indígenas. A Argentina, na sua corrida para o sul, na Patagônia, guerra contra os Mapuches. O Brasil, no seu extermínio indígena também, colonização interior do território. Na Rússia, que era aquela parte mais ocidental do território russo e que depois se expandiu para o leste, conquistando e exterminando vários outros povos. Então é um processo que a gente vê acontecendo ao redor do mundo inteiro, em diferentes épocas de formação nacional. E isso parte da ideia do que é aquela nação. Isso também vai um pouco, né, para aquelas teorias mais construtivistas que entendem que determinados conflitos eles podem ser vistos de diferentes pontos de vista de acordo com as narrativas dos envolvidos. E nesse caso, a narrativa de construção do Estado de Israel para o povo judeu, né, que precisa ocupar aquela região para se manter segura. E, portanto, esse avanço israelense sobre as populações palestinas. Isso acaba, claro, gerando ódio na região árabe, todo mundo árabe que olha para o povo palestino, que também é árabe, que também é majoritariamente muçulmano, e se sente agredido em conjunto pelo Estado de Israel e responde. E aí a guerra se expande. Né? Não é só o Hamas que atua belicosamente contra Israel, aí o Hezbollah lá no Líbano também atua contra Israel, ataca Israel em resposta a esses ataques à população palestina, a essa animosidade para com os palestinos. E aí a guerra se expande para o Líbano. O Irã também vai e bombardeia Israel, ou seja, a gente tem todo um movimento de repúdio a esse estabelecimento de um Estado israelense maior do que o previsto nos tratados internacionais e que leva aos conflitos. Então, basicamente, esse é o processo. Agora, vindo para a América do Sul, a Polícia Nacional da Venezuela lançou uma imagem nas redes sociais que eu estou mostrando aqui na tela agora, que é basicamente uma foto do presidente Lula com o rosto borrado na frente de uma bandeira do Brasil, escrito "Quem se mete com a Venezuela se ferra", em tradução livre. O que acontece? Isso é uma provocação clara de uma instituição que não é o governo venezuelano, mas faz parte do Estado da Venezuela, em resposta à negativa brasileira de entrada da Venezuela nos BRICS. Não é a única coisa que a Venezuela fez, né? No último vídeo nós conversamos um pouco e eu comentei sobre a nota oficial lançada pelo governo venezuelano. Após isso, o governo venezuelano chamou representantes da embaixada brasileira em Caracas para, digamos, dar-lhes um esporro sobre a posição brasileira e convocou de volta o seu embaixador no Brasil para Caracas para consulta. E agora lançam essa imagem provocativa
né, direto, na verdade, ao presidente brasileiro, já que mostra ele enquanto pessoa, embora o seu rosto esteja borrado, é evidente que se trata do presidente Lula nas redes sociais. O Brasil não está respondendo a isso, nem deve. O Brasil é um país cujos interesses não estão entrando em choque com os da Venezuela. Como comentado no último vídeo, o posicionamento brasileiro de negar a entrada da Venezuela no BRICS, ela passa pelo fato de que o Brasil não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro e, portanto, Maduro, não sendo reconhecido como presidente da Venezuela, não pode liderar a entrada do seu país na Venezuela aos olhos do Brasil. Vladimir Putin, presidente da Rússia, anunciou que a Venezuela só vai entrar nos BRICS quando conquistar o voto brasileiro. Porém, Caracas está indo pelo caminho oposto ao que parece ser sugerido. O lógico, dentro de uma racionalidade de Estado, raison d'État, razão de Estado, seria sentar na mesa e negociar com o Brasil. O que a Venezuela preferiu fazer? Criar uma crise diplomática, tentar forçar a barra, ameaçar o Brasil, o que provavelmente não vai levar a nada. A Venezuela vai continuar gritando, o Brasil vai continuar ignorando, até que eventualmente, se a Venezuela decidir que de fato quer um assento nos BRICS, vai ter que negociar com o Brasil e voltar atrás em todas essas ações que são mais emocionais do que racionais. Bueno, eu espero que tenhas gostado. Essas são as notícias que eu separei para comentar um pouco com vocês. Caso eu tenha me esquecido de alguma coisa, ou caso vocês tenham alguma sugestão ou comentário para fazer em relação tanto às notícias ou quanto às minhas análises, por favor, deixe nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em receber todos os comentários. Deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal para acompanhar mais Bombeando para o Mundo, outros blocos do canal também. Alguns que já estão em andamento, outros que estão para ser lançados, para poder compreender melhor aquilo que está acontecendo no mundo. Então, ceva o teu mate e vem matear com relações internacionais.